Sou José Pereira e meu trabalho de pesquisa, com orientação da professora doutora Simone Oefel, é a modelagem dinâmica da coluna lombar humana via método dos elementos finitos. No campo das vibrações mecânicas, a vibração livre correspondente às condições iniciais não nulas é o principal aspecto de uma estrutura ser analisada a fim de se extrair as frequências naturais e os modos de vibração. O estudo das vibrações nos permite conhecer o comportamento mecânico de várias estruturas, inclusive a estrutura do corpo humano. Pensando nisso, iniciamos o estudo de vibração livre da região lombar. Do ponto de vista da anatomia, a coluna lombar é constituída pela combinação dos seguintes componentes: o corpo vertebral, a placa terminal e o disco intervertebral. A região lombar da coluna vertebral é selecionada para o estudo atual porque a maioria das alterações degenerativas e estruturais ocorrem nessa zona e aparecerão como resultados de mudança na estrutura e na essência dos componentes da coluna lombar. Neste trabalho, a atenção será dirigida à aplicação do método dos elementos finitos, MEF, para estudar a vibração transversal livre de uma coluna lombar humana como uma viga segmentada de múltiplas camadas pela teoria clássica de viga de Euler-Bernoulli e Timoshenko. O objetivo do meu trabalho é identificar como as alterações da coluna humana, devido ao processo natural de envelhecimento, alteram as frequências naturais e os modos de vibrar dessa estrutura. A coluna lombar pode ser idealizada como uma viga de Euler-Bernoulli ou Timoshenko, segmentada e de múltiplas camadas. O corpo vertebral é composto do osso esponjoso, que é rodeado por uma fina camada do osso cortical. A placa terminal é completamente homogênea. O disco intervertebral é composto de um anel externo, o ânulo fibroso, que envolve um centro interno, chamado de núcleo pulposo. Para investigar a influência na redução da flexibilidade das placas terminais e do núcleo pulposo, causadas pelo envelhecimento, iremos calcular as frequências naturais para 5 casos distintos que simulam as propriedades mecânicas dos componentes da coluna lombar, como mostrado no quadro 1. No caso normal, não há alteração nas propriedades dos componentes da coluna. Casos 1 e 2 representam uma redução na flexibilidade do núcleo pulposo, e os casos 3 e 4 o enrijecimento das placas terminais. Para o MEF, consideramos o elemento de viga mostrado na figura 2. Tem 2 nós, um total de 4 graus de liberdade. Usando a coordenada QC e o comprimento elementar 2A, a matriz de massa do elemento é dada por essa expressão, onde ρ é a massa específica, A a área da seção transversal, N são as funções de forma e os subíndices IN e EST referem-se às partes internas e externas. A matriz de rigidez do elemento, por sua vez, é expressa da seguinte forma, onde E é o modo de elasticidade e I é o momento de inércia da área transversal. Escrevendo essas matrizes em linguagem computacional no software MATLAB, com algumas manipulações algébricas, é possível obtermos as frequências naturais e modos de vibração. Na tabela 1, apresenta-se as frequências naturais da coluna lombar humana, modelada como viga de Euler-Bernoulli e Timoshenko, obtidas com o MEF. Foram utilizados 191 elementos finitos, com 21 elementos em cada vértebra, um elemento em cada placa terminal e 12 elementos finitos em cada disco intervertebral. Sempre comparando com o caso normal, para as alterações nas propriedades do núcleo da vértebra, o caso 1 e o caso 2, houve aumento das frequências naturais. As alterações nas propriedades da placa terminal, o caso 3 e o caso 4, também aumentou as frequências naturais. Aumento significativo das frequências naturais foram apresentados com as alterações no núcleo pulposo, ou seja, o núcleo da vértebra. Os gráficos na figura 3 mostram os 3 primeiros modos de vibrar da coluna lombar humana, modelado como viga de Euler-Bernoulli. E os gráficos na figura 4 apresentam os 3 primeiros modos de vibração da coluna lombar como viga de Timoshenko, onde cada uma das cores representa um estado de composição da coluna. Preto, o caso normal, vermelho, o caso 1, verde, o caso 2, azul, o caso 3 e amarelo, o caso 4. Os modos de vibração para o modelo de Euler-Bernoulli apresentam curvas suaves, devido às simplificações do modelo. Para o modelo de Timoshenko, as curvas apresentam inclinações acentuadas nas junções de segmento. Para ambos os modelos, os modos de vibração primeiro, segundo e terceiro, com maiores deslocamentos transversais, corresponde ao caso normal, curvas em preto. Os menores deslocamentos são apresentados no caso 2, curvas em verde, com a alteração no núcleo pulposo, núcleo da vértebra. Alterações na placa não provocam mudança significativa nos deslocamentos transversais em relação ao caso normal, como se percebe pela proximidade das 3 curvas em cada modo, curvas em preto, caso normal, azul, caso 3, e amarelo, caso 4. Alterações no núcleo pulposo levam a alterações significativas nos modos de vibrar em relação ao caso normal, como se percebe pelo distanciamento das 3 curvas em cada modo, curva em preto, caso normal, curva em vermelho, caso 1, e curvas em verde, caso 2. Após investigar os efeitos do envelhecimento sobre a coluna lombar, concluiu-se que a redução da flexibilidade causa um aumento nas frequências naturais e diminuição nos modos de vibração da coluna lombar. Além disso, observou-se que os efeitos do enrijecimento do núcleo pulposo é mais significativo do que o das placas terminais.